Comissão de Servidores Públicos debate necessidade de concursos para engenheiros e arquitetos do Estado. Subcomissão da Câmara dos Deputados discute reforma tributária em evento na Firjan. E plenário analisa projeto que determina que salas de cinema exibam filmes e desenhos adaptados com legenda em português para pessoas com deficiência auditiva. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Comissão de Servidores Públicos da Alerj vai acompanhar o processo aberto no Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura para a realização de concurso para profissionais destas áreas. O Estado tem hoje um déficit de mais de 400 engenheiros e arquitetos no setor público. O Instituto está dependendo de um estudo de quantos servidores destas categorias são necessários em cada órgão do Estado para enviar o processo ao Poder Executivo. A lei de 1990 previa 600 engenheiros. Hoje temos 176 para o Estado inteiro, sendo que desses, no IEA, no Instituto, só temos 29. Agora eu vou forçar para que a DIRTEC, que é a área técnica, me dê esse quantitativo de lá. E depois eu vou pegar o quantitativo também com a CAERJ, CREA, com as entidades, que a gente vai ter um cálculo exato para poder apresentar ao governador e fazer o concurso. Representantes de instituições ligadas às áreas de engenharia e arquitetura falaram dos prejuízos para o Estado com a falta destes servidores. Segundo eles, com o aumento da terceirização de funcionários, vem se perdendo memória técnica, que era adquirida e repassada por profissionais de carreira. Se você olhar para a cidade, para o Estado, as maiores obras estruturantes são feitas por servidores públicos, né? Se você não tem concurso público, isso se esvai. As políticas públicas ela não pode ser imediatista, ela tem que ser desenvolvimentista, ela tem que crescer. Então você tem que planejar, voltar um planejamento. Quem faz isso? É o servidor público. Planejar e a parte privada, vamos dizer, executando. Então você perde em todos os aspectos, não só da memória, como da qualidade e o atendimento com presteza à sociedade. E daqui a pouco as pessoas estão indo embora, aposentando, e acaba a empresa, ou fica sem profissional. E vamos ser claro, acho que a engenharia, a arquitetura, a área tecnológica representa 80% do PIB desse país. É de extrema importância, porque o Instituto de Engenharia e Arquitetura aqui do Estado é fundamental ter bastante profissionais para poder ajudar os municípios que não têm nenhum profissional. Nós temos convênio com alguns municípios do interior e eles não têm nenhum arquiteto, nenhum engenheiro. Então, esse concurso é fundamental para dar apoio até para essas prefeituras que têm recurso e não têm projeto porque não tem profissional. A presidente da comissão, deputada Marta Rocha, e o vice-presidente da comissão, deputado Luiz Paulo, responsável por solicitar a audiência, afirmaram que a carência de profissionais concursados no corpo técnico estadual precisa ser resolvida com urgência e que, para isso, vão acompanhar o processo do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura para que também possam oficiar o governo. As categorias de engenheiro com as suas especializações, que somos geólogo, geógrafo, o cartógrafo e os arquitetos, são categorias que estão em extinção no Estado. Nós vamos acompanhar isso de perto, estamos interessados, porque se o Estado um dia precisa crescer e precisa desde já ter uma política de desenvolvimento econômico e social, ele precisa de infraestrutura. E infraestrutura, quem pode dar essa infraestrutura no sentido da qualidade da mesma é o engenheiro e arquiteto. Já pedimos para que tão logo esse processo retorne à Secretaria de Planejamento, a Comissão de Servidores possa ser avisada para que a comissão possa fazer a sua articulação política dentro do governo para dar celeridade na realização desse concurso que é tão importante. A Subcomissão Especial da Reforma Tributária da Câmara dos Deputados realizou um seminário na sede da Firjan, no centro do Rio, para discutir as propostas que tramitam no Congresso sobre o tema.
São pelo menos 5 propostas de emenda à Constituição que estão sendo analisadas na Câmara de Deputados e no Senado Federal. Em comum, a simplificação do sistema tributário brasileiro e a criação de uma taxa unificada, que está sendo chamada de IVA, Imposto sobre Valor Agregado, e que deve incidir sobre bens e serviços. A ideia é reduzir os impostos sobre consumo e aumentar a taxação sobre renda e patrimônio. Para o vice-presidente da Firjan, a complexidade do sistema tributário prejudica o crescimento econômico do país. Marcelo Caiuca acredita que a aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional vai impulsionar a geração de emprego e renda no Brasil. O custo que as empresas têm hoje, né, para você estar com o seu lado tributário em dia é muito grande, né? Você tem uma série de pessoas contratadas, são horas e horas gastas, né, ao longo do ano para você ter a sua escrita, né, em dia, funcionando bonitinho. Então, é importante a reforma tributária, né, que pelo menos simplifique todo esse arcabouço que nós temos, essa parafernália tributária que nós temos. O governo federal ainda não enviou mensagem ao Congresso sobre a reforma tributária, mas já foi criado um grupo de trabalho para discutir a PEC 45, considerada pelos parlamentares a que mais tem chance de ser levada à pauta de votação pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Já a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara criou a Subcomissão Especial da Reforma Tributária, presidida pelo deputado Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro. O grupo pretende realizar seminários em todos os estados brasileiros para ouvir especialistas e discutir o tema. O parlamentar acredita que a reforma deve ser votada no segundo semestre deste ano em Brasília. Nós precisamos realmente de acertar, nós precisamos votar na Câmara Federal em consenso com os demais colegas, mas sempre debatendo. Por isso criamos a subcomissão da reforma tributária, para que pudesse trazer também para o Rio de Janeiro esse debate, como foi um debate aqui na Firjan, e vamos lutar para levar cada vez mais ao conhecimento e ao debate tão necessário para que a gente possa ter uma reforma tributária mais justa, gerando emprego, gerando impostos e dando àquele mais pobre, aquele que principalmente que mais precisa condições de consumo. O plenário analisou nesta terça a proposta que determina que as salas de cinema do Estado deverão exibir filmes e desenhos estrangeiros e brasileiros adaptados com legenda em português para pessoas com deficiência auditiva. Produtoras responsáveis pela exibição dos filmes deverão informar em todos os meios de divulgação sobre esta ação. A proposta do deputado Dionísio Lins e do ex-deputado Valdec Carneiro recebeu 6 emendas e retorna para análise das comissões. Também foi aprovada em primeira discussão uma proposta apresentada pelo deputado Márcio Canella, que altera a lei que obriga escolas e hospitais públicos e privados do Rio de Janeiro a realizarem a notificação compulsória para delegacias e conselhos tutelares sempre que se depararem com casos de violência contra crianças e adolescentes. O parlamentar quer aperfeiçoar essa lei principalmente nos hospitais do Rio. Para isso, ele pede que o modelo da ficha de notificação obedeça o pré-estabelecido pelo Ministério da Saúde. Além disso, essa ficha deve ser preenchida pelo profissional que realiza esse primeiro atendimento e também deve ser dividida em 3 vias. Uma para ficar no arquivo do hospital e as outras 2 para serem encaminhadas para conselhos tutelares e delegacias de polícia. Além disso, os estabelecimentos devem passar a enviar bimestralmente um boletim para a Secretaria Estadual de Saúde informando o número de casos e os tipos de violência que foram diagnosticados nesses primeiros atendimentos. Essa proposta aprovada em primeira discussão vai precisar passar por mais uma votação aqui no plenário. Também foi votado o projeto que autoriza o governo a utilizar equipamentos públicos cobertos com estruturas mínimas habitacionais para a implementação de hospitais de campanha e demais centros médicos. A proposta, que foi idealizada durante a pandemia de Covid-19, foi aprovada em primeira discussão.
Antes tarde do que nunca. Refizemos o texto da matéria, tiramos a palavra Covid, até porque não faz mais sentido, graças a Deus isso já passou, e incluímos no texto pandemia, epidemia, uma série de outros fatores que, se Deus quiser, nunca vai acontecer, mas que porventura venha acontecer, a matéria já está tratada. Nós não queremos mais é que apareça do nada alguém no Executivo que tem uma ideia mirabolante para tratar da população nesse período tão difícil e que ele faça o feijão com arroz, que ele faça, que ele equipe aquilo que está precisando, aquilo que já está construído e não fazer como o ex-governador Wilson Witzel fez. E o deputado Giovanni Ratinho apresentou proposta para que sejam instalados berçários e creches dentro das unidades do Degase e da Polícia Penal, para atender os filhos com idade até 6 anos dos agentes socioeducativos e policiais penais do Estado do Rio. O texto recebeu 11 emendas e retorna às comissões. Ao meu modo de ver, 90% desses profissionais socioeducativos, Degase e também os policiais penais já trabalham vulneráveis e praticamente 90% trabalham internamente e carecem de ter mais segurança para os seus filhos por conta dessa vulnerabilidade. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.